Essa semana, o historiador Leandro Carnal resolveu publicar uma foto no Instagram dele e revelar uma relação que ele já tem há 4 anos. E isso levou para um lado uma enxurrada de pessoas aplaudindo, curtindo a foto, elogiando a relação, mas também levou a uma onda de hate contra o Carnal. E ele respondeu a algumas dessas pessoas, né? Ele estava defendendo ali a opção dele de revelar essa história e também defendendo a vida privada dele, né? Eu quero ler para vocês aqui o que ele publicou e depois a gente vai pensar algumas coisas sobre isso, porque fala muito sobre redes sociais, sobre influenciadores no geral, né, pessoas públicas e como a vida privada acaba afetando também a vida intelectual dessas pessoas, né? Então publica o seguinte aqui, o Leandro Carnal. Isso foi 2 dias atrás. Florença, dia da Epifania. Entro na segunda semana de viagem de férias com meu marido, Vitor Fadu. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no 4º ano de vida em comum. Nunca achei que a vida pessoal fosse muito relevante para terceiros. Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz, o amor é parte disso. E aí, como eu falei, né, isso levou a uma onda de elogios, pessoas curtindo de fato a alegria, né, a felicidade do Carnal, mas também levou a muita gente criticando. Algumas criticaram o fato de ele expor que é gay, ou seja, homofobia, né? Pessoas homofóbicas que não curtiram que o intelectual brasileiro expusesse sua vida privada e sua relação com outro homem, e alguns criticaram a diferença de idade entre o Carnal, que tem 59 anos, e o parceiro dele, o Vitor, que tem nesse momento 27. Então, assim, estão 4 anos juntos. O fato de sabermos só agora isso demonstra como eles cuidaram, né, da intimidade deles e como eles eram bastante discretos com a relação. Mas eu quero abordar um ponto particular dessa publicação do Carnal, quando ele fala sobre a vida pessoal, né, de pessoas públicas, se é relevante ou não para as pessoas. E o fato é, gente, que há o interesse, as pessoas querem saber, e eu acho que quando a gente fala de algumas personalidades, principalmente quando se tratam de artistas ou estadistas ou pessoas, sabe, com grande relevância na cultura ou na política de um país, o interesse se dá para compreender qual foi a gênese pessoal daquele indivíduo de modo que ele se tornasse um expoente na sua área. Então, por exemplo, nesse momento estou lendo isso aqui, né, a biografia da Simone de Beauvoir. É uma biografia excelente da Kate, escrita pela Kate Kirkpatrick, e você lê a história da Simone de Beauvoir. Uma boa parte do livro dedica também à relação dela com Sartre. Você lê a história dessa pensadora, dessa grande filósofa feminista, ajuda a compreender as escolhas que ela tomou na sua vida pessoal, mas também na sua vida intelectual. Por que ela menciona ou aborda certos tópicos? Por que certos tópicos são importantes para ela? E como essa visão filosófica dela também depois reflete na vida pessoal dela. Então, isso é muito importante. A gente está fazendo o Clube do Livro agora, né, de filosofia, e todos os meses a gente se encontra para debater alguns filósofos. Eu sempre começo a aula sobre um pensador ou um escritor mencionando a biografia deles, porque, de fato, há um diálogo entre a vida privada, a vida individual do pensador, do filósofo, do escritor e a sua produção literária ou filosófica. É inevitável isso. Nós somos sujeitos históricos, estamos inseridos numa época, num país, numa cultura, numa sociedade, e isso vai se refletir na produção que a gente tem. Cultural, intelectual, política ou o que quer que seja. Tem um conto no livro Ficções, de Jorge Luiz Borges, chamado Pierre Menard, o autor do Quixote. E nesse texto, nesse conto, o que o Borges propõe, né, é um personagem, é um autor francês chamado Pierre Menard, e o Pierre Menard resolve escrever o Quixote. O Don Quixote, né, o livro Don Quixote, do Cervantes. Só que ele não quer reescrever a obra, ele não quer escrever um livro derivado, ele não quer escrever uma obra inspirada no Quixote, ele quer escrever o Don Quixote, ele quer escrever a obra do Cervantes. E daí o que o Borges vai mostrando nesse conto, né, é que uma obra escrita por Cervantes no século XVI é uma obra. Uma obra escrita por um autor francês do século XIX, nesse caso, começo do século XX, é outra coisa. A experiência individual de Cervantes, a cultura do Cervantes, a época do Cervantes, o país do Cervantes determinam uma série de relações entre a obra do Cervantes e o mundo no qual ele vive. Enquanto que um autor francês do século XIX, século XX, escrevendo em espanhol, porque ele quer escrever o Don Quixote, não reescrever, como eu disse. Então, escrevendo em espanhol o Don Quixote e tentando reproduzir uma linguagem que já não é mais adotada no século XIX ou XX, é uma outra obra, traz uma série de referências diferentes daquela obra inicial. Eu menciono isso porque, como eu falei, é de fato crucial muitas vezes para entender a produção de um texto, a produção de uma ideia, a produção de um conceito, tentar relacionar isso à sua época, tentar relacionar isso a quem produziu, tentar relacionar isso ao mundo no qual aquela ideia surgiu. Para mim, um dos grandes obstáculos, talvez um dos grandes defeitos da universidade, né, quando eu estudei filosofia na faculdade, foi justamente isso, né, o descolamento do texto. A gente lia um texto de um pensador, um Platão, um Aristóteles, um Kant, a gente lia aquela obra e não havia essa contextualização
do que acontecia. Por que que o Platão, por que que o Kant, por que que o Nietzsche resolveu escrever aquela obra naquele momento? Era como se o texto estivesse solto no ar e não houvesse conexão com o mundo real, não houvesse conexão com sua época, com questões próprias que envolviam esses pensadores e diálogos que eles empreendiam com outros pensadores e com sua própria época. Então, juntar esses dois universos, né, da produção ou das ideias com o mundo real é muito importante, de fato, para você compreender como as coisas se dão. Então, voltando aqui ao Karnal, né, quando ele fala assim, que ele não entende, é claro que é um comentário retórico porque ele entende também, mas quando ele diz que não entende ou nunca achou que a vida pessoal fosse importante, mas ela é. As pessoas querem saber, tanto por curiosidade da fofoca, como também para compreender a origem das ideias. Quem é esse pensador? Como é que Karnal se torna essa pessoa relevante no cenário intelectual hoje? Porque de fato ele é, né? A gente tem pensado que tem uma tríade de intelectuais brasileiros que são muito relevantes no debate público hoje, que são o Karnal, o Cortella e o Clóvis de Barros. Esses três são bem importantes, eles ajudam a pautar o debate, eles analisam, publicam muito. Então a gente tem aqui pessoas que estão no debate público, participando, não são os únicos, tem outras pessoas participando também. São pessoas que pautam o debate, que analisam as questões e que ajudam muitos brasileiros a se interessar por filosofia, ou por literatura, ou por cultura, ou por, sei lá, por história, e motivam as pessoas a ler. Então esse papel é fundamental. Eu não diria que o Karnal é um pensador original, ele é quase um divulgador científico das ciências humanas, né? Talvez da filosofia. Então alguém que estimula as pessoas a procurarem mais referências, mais informações. E eu acho muito legal que haja esse tipo de expoentes intelectuais que nos ajudem a, orientar as pessoas e também criem um padrão, criem um modelo de intelectualidade que, mostre para as pessoas que é bem interessante você ler, você ter acesso à cultura, você se informar, você conhecer a arte. Então, para mim, é um grande referencial nesse sentido. Você pode não concordar com o Karnal, pode não gostar do Karnal, mas ele realmente representa alguém bem importante nesse quesito, né, de expoente intelectual brasileiro hoje. Então, é claro que há uma curiosidade natural sobre o que ele faz, quem ele é, como ele se comporta, o que ele come, onde ele frequenta e também com que ele se relaciona. E, por outro lado, daí entra a questão dos haters, né? Pessoas que agora estão criticando o Karnal por expor esse aspecto da vida pessoal dele, seja porque ele se revelou como gay, ou seja porque alguém bem mais novo do que ele. Daí, como eu mencionei, ele respondeu algumas críticas feitas a isso, né? Até estava um pouco passivo-agressivo nas respostas. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque assim, a gente está exposto aqui na internet, né? A gente publica as coisas, publica vídeos, textos, e você pode receber 300 comentários positivos. Que legal, que maravilha, que ótimo, que lindo. Mas se vem alguém lá, uma pessoa, e põe um comentário negativo, isso mexe com a gente, porque a gente quer aprovação. Se a gente publica uma coisa, se a gente vem aqui e põe um vídeo, uma foto, um texto, a gente quer que as pessoas curtam o que a gente está fazendo, né? Que dialoguem com a gente, que troquem ideia, que seja algo produtivo e positivo. Quando vem uma crítica negativa ou destrutiva, isso afeta. Então, assim, nesse caso, eu acho bem contraproducente que o Karnal responda a essas críticas, porque são pessoas que estão satisfeitas consigo próprias. Hater é isso, né? Hater é alguém que não está feliz, não está satisfeito e tem que destruir os outros. Então, isso é o hater, é a definição do hater para mim. Então, basicamente, o melhor a ser feito é apagar comentário, bloquear a pessoa, e se for um comentário racista, homofóbico, algum comentário discriminatório, denunciar a conta. É o que tem que ser feito. Ficar respondendo é muito ruim. A não ser que sejam críticas pertinentes, críticas produtivas, críticas inteligentes, e aí vale a pena você, às vezes, contestar aquela ideia e mostrar o seu ponto de vista, ou elaborar um pouquinho mais do que você disse. Mas se for crítica negativa de hater, o ideal mesmo é apagar, bloquear e denunciar. Simples assim. E no final das contas, cabe aos dois, né? Ao Karnal e ao Vitor decidirem o que eles acham que é melhor para eles, né? Se eles querem se relacionar, se não querem se relacionar, são adultos, né? Adultos vivendo juntos com consentimento, então cabe apenas a eles isso. Mas de fato é interessante porque saber disso agora, né, conhecer um pouco mais sobre o Karnal, também nos ajuda a entender um pouco as ideias dele, de onde ele fala, o que significa, como isso dialoga com a vida individual dele. Tem um ponto curioso também que vale mencionar, né, porque também há esse contraste muitas vezes, né? Não sei se é o caso do Karnal, obviamente aqui estou falando no sentido genérico, que muitas vezes a gente quer ver a vida pessoal dos grandes pensadores para ver se a vida pessoal deles é um reflexo, é um espelho de suas ideias. E geralmente não é. Isso é uma coisa curiosa. Você tem grandes pensadores como Rousseau, por exemplo, que tinham uma ideia muito bonita sobre educação, mas na vida privada deles eram péssimos nisso, né? Então, assim, o Nietzsche, né, que falava muito sobre potência, sobre vigor, sobre, o homem superior, e na vida privada dele ele era bem um bosta. Mas então, assim, acontece muito. Se for pensar na vida dos artistas também, né, artistas que muitas vezes têm um discurso muito bonito no livro, na literatura, e na prática, uma vida cheia de altos e baixos. Então, isso também existe bastante.
Mas, de qualquer maneira, é curioso entender, compreender. O próprio livro da Simone de Beauvoir tem um pouco disso, né? Você lê a vida privada dela, você vê como havia um conflito entre as ideias dela e um pouco ali a prática dela, né? Como havia uma tensão ali, coisas que não se encaixavam muito bem na vida privada dela. Mas, realmente, há esse interesse no sentido intelectual ou no sentido de curiosidade, fofoca mesmo, mas existe. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Primeiro sobre a revelação feita pelo Karnal, você precisava fazer isso, né? Mostrar a vida privada para as pessoas. Como é que você entende essa relação entre figura pública e vida privada? Me diga no comentário aqui embaixo. E também sobre responder às críticas negativas, destrutivas, né, de haters. Se vale a pena perder tempo, se vale a pena dedicar tempo a isso. Eu acho que não vale a pena, eu acho que isso é desperdício de energia. Mas como você entende isso? E se você tem curiosidade para saber sobre grandes pensadores, seus ídolos, né, pessoas que você admira, se você tem essa vontade de saber mais sobre eles, se você lê biografias, como é que você funciona nesse modo aí? Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para ter uma força e participe do Clube do Livro Filosófico. Como eu falei, todos os meses, 2 encontros para a gente poder debater obras de grandes pensadores, filósofos, e agora, nesse mês de janeiro, a gente vai debater Schopenhauer e o livro As Dores do Mundo. Espero você por lá, link na descrição e a gente se vê por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.